pela vida da irmã Terezinha. Vamos aplaudir o Senhor, pastor Jorge. A paz do Senhor, boa noite a todos. Boa noite. Se você pode estar de pé para essa primeira leitura, temos ouvido acerca da pastora Dina, e hoje é um prazer poder vê-lo, conhecê-lo. Deus abençoe. Se você pode, um texto muito conhecido de Salmos 1. Apenas o verso 1 e 2, eu não creio em coincidência, irmãos. Eu creio que é de fato uma direção de Deus este salmo ser o primeiro, porque ele vai enaltecer a palavra do Senhor. E o texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, e na sua palavra, ou na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Podeis assentar. Pai, nós te louvamos por tua palavra e pedimos que, segundo a tua grande graça e misericórdia, o Senhor nos favoreça através da revelação do teu Espírito, que o teu Espírito possa ministrar ao coração dos teus filhos. Eu sei que essa presença é real, porque a tua palavra assim diz. Que o teu Espírito estaria conosco todos os dias, até, ó Pai, a consumação dos séculos. O Consolador estaria conosco. Palavras do Senhor Jesus, e nós pedimos que por esta graça e misericórdia, pela fidelidade da tua palavra, esse mesmo Espírito possa falar aos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quando nós lemos esse texto acerca da palavra do Senhor, e nós gostaríamos de chamar a atenção de todos os irmãos para isso, porque é um dos tesouros inestimáveis e inigualáveis, porque vem da eternidade, algo tão sublime e que está nas nossas mãos. Porém, o fato é que muitos não valorizam a palavra de Deus como deveria. O texto vai dizer que bom é meditar nela de dia e de noite. Se possível, a primeira coisa a fazer ao acordar é meditar na palavra, orar e falar com o Senhor, é estar pensando nas coisas dos céus. Então a palavra do Senhor, ela vai nos trazer toda sorte de bênção, de provisão, a partir do momento que nós nos reglamos na palavra do Senhor, nos atentamos para a palavra do Senhor. Algumas pessoas, elas acabam por não perceber a importância e o valor da palavra de Deus, e o Senhor nos ama tanto que Ele preserva a vida de muitos, apesar do desprezo à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a intenção do coração do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos se salvem, mas todavia há muitos que de fato desprezam a palavra do Senhor. Quando nós percorremos salmos, textos da Bíblia, principalmente textos como o salmista Davi, o rei Davi, Salmos 19, a partir do verso 7, ele vai falar da riqueza da palavra de Deus, do tesouro, como ouro refinado. Ele vai dizer da importância da palavra de Deus para a sua vida. E Davi não foi qualquer um. Quando nós olhamos para Davi, ele foi o principal rei sobre Israel, o rei que mais conquistou, mais alcançou, uma posição tremenda, de tal maneira que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, vai ser chamado de Filho de Davi. E você vai observar que Davi vai declarar o seu amor e a sua paixão, a sua entrega na meditação da palavra do Senhor. Então o rei Davi amava a palavra de Deus. Eu vou ler só para não ficar nas minhas palavras, Salmo 19. O texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a palavra do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Palavras de Davi. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas.
Aí ele começa dizendo assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, mais doces são do que o mel que goteja dos favos, e por elas ele vai dizer que ele é admoestado, né, em todos, em nos guardar, né, em guardar a palavra do Senhor, a grande recompensa. Então a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos para acessarmos ou para entendermos o que é o reino espiritual, o que é a eternidade, o que é o reino de Deus. E quando nós observamos a palavra do Senhor, Jesus Cristo, que é o próprio Verbo encarnado, a palavra encarnada, em Mateus 13, ele vai estar falando sobre a parábola do semeador, e ele vai dizer algo terrível, mas que é verdadeiro. Ele vai dizer que muitas pessoas ouviam a palavra do Senhor, versículo 15, mas ouviam de mau grado, não tinham prazer em ouvir a palavra do Senhor, ouviam com desprezo, não se deleitavam ou buscavam compreender. O próprio texto de Mateus 13, 23 vai dizer que é bem-aventurado aquele que ouve e compreende, vai dar fruto a 30, 60, 100 por um. Então a palavra do Senhor é o tesouro maior que possuímos, é tudo que de fato precisamos, e bem-aventurados são aqueles que vão estar atentos à palavra do Senhor. Nós vemos então que Deus, ele vai separar um povo, escolher um povo, e o coração do Senhor está determinado a fazer deste povo, desta nação, aqueles que vão testemunhar, aqueles que vão viver segundo a sua palavra, e por isso vão ser para as demais nações um exemplo de que vale a pena ouvir, obedecer e viver segundo a palavra do Senhor. Porém, o povo de Israel, eles vão desprezar a palavra de Deus, e há um texto que eu quero ler que está em Jeremias, rapidamente aí para os irmãos. O tempo aqui é um tempo bem objetivo, né? O Jeremias, no capítulo 6, irmãos, no verso 10, vai revelar isso aqui, olha. A quem falarei e testemunharei para que ouça? E ele diz: os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Essa última frase é terrível, mas é a verdade. Ele vai dizer: a palavra do Senhor é para eles uma coisa vergonhosa e não gostam dela. Então ele está falando do povo de Israel, a quem o Senhor, a partir de Abraão e Moisés, trouxe toda a instrução em leis e mandamentos, mas esse povo vai achar vergonha andar segundo a palavra do Senhor. Eu vi esses dias algo que me chamou a atenção, e é interessante, irmãos, porque enquanto muitos não querem viver segundo a palavra, porque imaginam que vão ser chamados de cafona, quadrado, ou seja lá o que for, eu vi uma cena interessante que foi umas duas meninas, né, moças brasileiras, mas que elas servem ou seguem, né, o sistema dos muçulmanos, né? Enfim, seguem o Alcorão, seguem toda aquela religião. E aí elas chamaram a atenção porque elas usam burcas no verão, usam aquelas roupas que tampam todo o corpo e tal. E quando alguém foi entrevistá-las, elas disseram: olha, é uma honra para nós. Alguém achando que iria envergonhá-las, e elas disseram: olha, é uma honra para nós sermos paradas, sermos perguntados, porque de fato, se chamamos a atenção é porque estamos agradando, entre aspas, né, ao Deus deles e tal. Então, olha que para eles é uma honra obedecer doutrinas que são radicais. E a doutrina da palavra, irmãos, o próprio Jesus diz: o meu fardo é leve, né? O jugo é suave. Mas mesmo assim o Senhor está dizendo: porém, esse povo tem vergonha da minha palavra, eles desprezam a minha doutrina, não andam segundo a palavra do Senhor. Se nós não atentarmos para isso com cuidado, se nós não olharmos para a palavra do Senhor com cuidado, e a Bíblia Sagrada, irmãos, ela rege aquilo que é eterno, ela vai reger tanto as nossas vidas aqui, como ela vai continuar regendo também na eternidade.
Porque quando nós chegamos ali no finalzinho de Apocalipse, aproximadamente, o Senhor vai dizer que abrem-se os livros e todos vão ser julgados por aquilo que está escrito nos livros, nos 66 livros da Bíblia. Aqui está tudo o que Deus quer para nós, aqui está toda a revelação do que é a eternidade. E se nós não respeitarmos o Senhor a partir daqui, como é que o Senhor nos receberá lá? Então é preciso que nós venhamos olhar para a palavra e meditar nela com muito cuidado. E é interessante porque a palavra do Senhor, ela tem os mistérios e os segredos, que é como se nós, ao ouvirmos a palavra, ou ao propor caminhar segundo ela, nós entrássemos no deserto. Lembra do povo de Israel quando sai do Egito? Eles entram no deserto e parece que as coisas não vão dar certo, parece que a palavra não é tudo aquilo que diz ser. Porém, nós vamos ver esse povo se sustentar no deserto, nós vamos ver esse povo chegar até a terra prometida, nós vamos ver esse povo alcançar bênçãos e galardões. Assim é a palavra do Senhor. Outro dia eu vi, não sei se os irmãos já chegaram a ver alguma coisa semelhante, mas é interessante porque a gente fica às vezes olhando para a palavra, e a palavra nos corrige duramente, e a gente fica às vezes chateado, alguns ficam aborrecidos porque foram chamados a atenção. E a palavra, ela exorta, para também nos edificar, ela vem nos corrigir. E quando nós olhamos para a palavra, esses dias agora, os irmãos devem ter ciência, foi muito divulgado, o avião que caiu. O avião que caiu. Certamente todos aqueles que pegaram aquele avião estavam se regozijando, estavam dizendo, olha, chegou no horário, saímos, deu tudo certo e tal. Mas teve um que ficou para trás por causa de 2 minutos atrasado. Por 2 minutos ele brigou, reclamou no aeroporto porque não quiseram deixar ele entrar. E às vezes nós somos como este que chegou 2 minutos atrasado. Quando ouvimos a palavra de Deus, o mundo todo, tudo parece que vai estar contra nós quando você ouve a palavra do Senhor. Mas aquilo que Deus faz, e muitas vezes parece ser mal, é de fato para o nosso bem. O livro de Hebreus vai dizer que Deus, Ele ama meus filhos, aqueles que Ele tem por filho, corrige, açoita, e a palavra faz tudo isso conosco. Disso é aquilo que nós precisamos acertar em nós, corrigir em nós, para termos uma vida de fato abençoada, próspera, em todos os sentidos. Nós temos visto muitas pessoas chorando, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas tristes, abatidos, porque não prestam atenção naquilo que a palavra diz, não conseguem perceber o caminho que o Senhor tem traçado para nós através da palavra dele, e desprezam a palavra, têm vergonha da palavra. Alguns, quando são até interpelados e chamados de cristãos por causa da vestimenta, às vezes se sentem até constrangidos, ao invés de se sentir honrados. Não, eu ando assim porque eu obedeço a Cristo, porque eu obedeço a palavra de Deus. Deveríamos falar isso, expressar isso. Eu vou usar entre aspas, até com orgulho, dizer, não sou cristão de fato, e a palavra de Deus é maravilhosa, mas tem gente que tem vergonha. Quantos já não sentimos vergonha de termos alguém numa praça pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, e a gente passa de lá, alguns passam de longe, para que não assemelhem ou não identifiquem como um cristão, quando na realidade deveriam chegar para esse irmão, para essa irmã e dizer, olha, Deus te abençoe, que você continue com essa força, com essa coragem de anunciar a palavra, seja onde for, mas é preciso anunciar a palavra. Não podemos nos envergonhar da palavra de Deus, porque pela palavra de Deus, em Filipenses 2, Jesus Cristo se submeteu a tudo que o Pai disse, e foi pela palavra de Deus que Ele trouxe a nós salvação. A Bíblia Sagrada diz que Ele foi obediente à voz do Pai até a morte de cruz. Humilhou-se de tal maneira em obediência para nos dar vida e vida eterna. Jesus não se envergonhou de obedecer a palavra do Pai, de pregar a palavra do Pai no meio de um monte de inimigos, no meio de um monte de gente que queria ou desejava o seu mal. Ele não desprezou a palavra, ele não abandonou a palavra, ele seguiu firme. E a Bíblia Sagrada vai revelar a grande vitória do nosso mestre maior, que por obedecer a palavra, se submeter à palavra, ir até a morte, vergonhosa morte de cruz, humilhante morte de cruz,
Mas a Bíblia Sagrada também diz que apesar desse deserto que Jesus passou obedecendo a palavra, ele ressuscitou e alcançou algo que nenhum homem, ninguém jamais conquistou: a vitória, a vida eterna para todos aqueles que acreditam em Deus, confiam na palavra do Senhor, se firmam na palavra do Senhor. Você pode aplaudir essa palavra em nome de Jesus. Glórias a Deus do Senhor Jesus. Pela palavra do Senhor. Queridos, eu quero encerrar com 1 ou 2 versículos rapidamente. A hora já está indo, mas deixa eu só ler 2 versículos rapidamente e vou encerrar. Um versículo está em Amós. Amós no capítulo 8. Esse versículo, quando eu li, irmãos, eu não sei se eu entendi corretamente, é um caso de escatologia bíblica, mas que você também possa meditar nisso. Olha que o capítulo 8, ele pode estar inserido em várias etapas de situações da história de Israel, mas também, olha com mais cuidado. 8 e 11 diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje você tem o privilégio de estar ouvindo a palavra do Senhor. É maravilhoso podermos estar com a palavra do Senhor nas nossas mãos. Aí o texto vai seguir, no 12 vai dizer isso aqui: andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Você já imaginou isso? E aí, quando eu meditei nesse texto, o que veio ao meu coração? Veio ao meu coração porque nós já temos tido, em toda a história, uma perseguição muito ferrenha contra a palavra de Deus. De vez em quando alguém se levanta e quer eliminar a palavra de Deus sobre a terra. E Deus, por sua graça e misericórdia, conserva a palavra dele para nos abençoar e nos alcançar. E o que nós vemos aqui? Creio que está muito perto, porque nós temos visto aí essas batalhas, essas situações que Israel está vivendo. Creio que está muito perto de Jesus Cristo voltar a arrebatar o seu povo. E o que nós vemos? Nós vemos que surgirá o anticristo. A pergunta é: permitirá ele que a palavra permaneça sobre a terra? Ou ele poderá tentar extinguir a palavra de todas as formas? E muitos correrão para todos os lados, querendo novamente encontrar e não acharão. Eu não sei o que virá. Eu sei que Deus está dizendo que haverá fome, haverá sede de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra do Senhor em abundância, meu irmão. Qualquer pessoa pode acessar o YouTube, acessar pode ouvir a palavra em várias igrejas, em vários lugares. A palavra está sendo anunciada. Você tem livremente a palavra de Deus nas suas mãos para meditar. Mas você corre para um lado, para o outro, passa o dia e muitos dizem assim: não tive tempo, não tive tempo. Eu espero que você, eu e cada um de nós, como Davi, aprenda a amar a palavra do Senhor. Aprenda a colocar a palavra no mais alto degrau, no altar do seu lar esteja a palavra de Deus. Todas as coisas desprezem, mas não a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, através dela que nós alcançamos tudo que precisamos, tudo que desejamos. É através dela que nós somos admoestados, ensinados, guiados, dirigidos, santificados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou encerrar com Apocalipse 3 e 8. E o texto diz: o texto vai dizer assim, no versículo 3, verso 8. Acerca da igreja de Filadélfia, a igreja fiel, ele diz assim: olha, conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha essa outra frase como é maravilhosa. Sei que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes
o meu nome. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, da tua vida, das nossas vidas. Que eu e você venhamos a aprender, acima de tudo, a guardar a palavra do Senhor, a amar a palavra do Senhor, a viver segundo essa palavra. Que Deus te abençoe. Chegará um tempo em que portas se fecharão. Talvez, quem sabe, alguém baterá nessa porta e nós não estaremos mais aqui. Mas você ainda pode mergulhar na palavra de Deus. É a carta daquele que te ama, daquele que te ama com amor incomparável. Com todo cuidado, com todo carinho, através do Espírito Santo. Ele inspirou e nos deixou a palavra dele para que nós pudéssemos ser educados através dela. É o amor do Pai revelado nessa palavra. Essa palavra tem muito sangue derramado, muito sacrifício, muitas batalhas. Aprenda a amar a palavra de Deus acima de tudo. Cuide a sua cabeça, deixa eu orar com você, por você. Pai, nós entramos diante da tua presença. Mais uma vez nos encontramos nesta reunião, neste lugar de bênção, nesta garagem, onde já ouvimos tantos testemunhos e tantas palavras que nos tocaram tão profundamente. Eu peço que nesta noite, por graça e misericórdia, o Senhor favoreça cada coração, cada vida que aqui está, de maneira que todos nós possamos, acima de tudo, Pai, acima da nossa denominação, acima de tudo, de família, de tudo, esteja o nosso amor por Ti, por Tua palavra, acima de tudo, Pai. A Tua palavra diz que quem não amar o Senhor, acima de pai, de mãe, de filho, de fazenda, da família, de tudo que possui, não é digno de Ti. E amar o Senhor é amar a Tua palavra, porque o Senhor e a palavra são a mesma coisa. Em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Nos ensina a não nos esquecermos da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa nos incomodar a cada madrugada que acordarmos, a cada manhã que levantarmos. Que o Teu Espírito possa nos incomodar, de maneira que venhamos lembrar da Tua palavra e corrermos para ela. Toda maldição seja agora desintegrada, desfeita, e que a bênção do Senhor seja sobre todos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Até mais uma vez o Senhor, vamos encerrar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, obrigado pela presença de Deus. Até segunda, querido Deus. Deus abençoe a todos.